nós temos o controle de quem é corretor na cidade, quais são os corretores de Camaquã e da região. Ouvimos as reclamações da sociedade e dos corretores com relação a corretores de imóveis, a picaretas, né? Porque existem muitas pessoas atuando no mercado imobiliário que não são corretores de imóveis. Então, para isso, o Cresci disponibiliza a fiscalização e, quando tem alguma denúncia ou que alguém me procura para fazer alguma reclamação, eu chamo a fiscalização para tomar providências, ver o que é cabível fazer contra esta pessoa ou contra este profissional. Sim. Hoje nós Existem temos muitas reclamações nesse bastante, sentido? É? Bastante. Nós temos assim muitas reclamações aqui na delegacia de Camaquã, né? De corretores atuando de forma errônea, vamos dizer assim. Não são lícitos, principalmente com relação ao dinheiro e ao bem do cliente, né? Ou seja, eu já falei sobre isso, inclusive aqui, eu acho que eu já falei sobre isso. Dinheiro é da conta do vendedor, do comprador para a conta do vendedor. Corretor de imóveis, ele é intermediário, ele não é banco. Ele não precisa passar dinheiro pela conta do corretor para ir para a conta do vendedor. Às vezes não é um procedimento. Até delegado aqui pode falar de delegada, sem revólver, como dizia. Mas não é um procedimento para proteger os honorários do profissional? Não, porque quando se faz uma negociação, tu já estipula em contrato quais são os honorários. E tu pode, sim, vir para a tua conta e deve o valor dos honorários. O comprador, por exemplo, pode repassar. E o restante vai... E o imposto de renda como fica? Imagina que todas as negociações que se faz, o dinheiro vai passar na conta do corretor. Justifica isso, né? E até tem como justificar, mas dá trabalho. Atrapalha. Vai ter quanta coisa para dizer. Mas aí, às vezes, o comprador ou o vendedor está sonegando alguma coisa e aí tu vai explicar. Vai assumir essa bronca. Não tem como, né? Então, uma coisa que eu sempre friso bastante, o dinheiro não tem que passar pela conta do corretor. E uma das reclamações que eu recebo é essa. O dinheiro passa e para. Aí vem a prestação de contas e a apropriação indébita. E aí a pessoa vem, Cristina, e agora? Bom, agora que eu não sei, né, o que nós vamos fazer? Vamos tomar as providências, vamos chamar o Cresci, vamos autuar este corretor, porque não tem outra coisa para fazer, né? Não Quais faz as parte penalidades que os corretores podem sofrer? Além de multa, suspensão e a cassação do Cresci. Nós temos também, em muitos casos, o processo ele extrapola a parte administrativa e vai para o jurídico, né? Aí ele vai para a justiça civil, mas muitos casos... Que pode ir para criminal também. Que vai para criminal também. A apropriação indébita. Aí, muitos casos, nós tentamos resolver, né, amigavelmente, dentro de um processo administrativo no Cresci, mas, infelizmente, nem todos se obtém êxito, né? Sim. Às vezes, eu já vivenciei processos lá que o corretor gastou o dinheiro e não tem de onde tirar. Não tem patrimônio. Não tem patrimônio. Isso aconteceu aqui em Camaquã. Né? E o corretor não tem patrimônio, não tem como fazer o pagamento. O único jeito é civil e crime. Não tem outra forma. E aí foge da alçada. Foge da nossa alçada. Mas independente pode correr o processo para que sim, o processo tenha as penalidades da administrativa. No processo administrativo, a gente trabalha principalmente para a suspensão do Cresci. Né? No mínimo. No mínimo. Tivemos problemas aí também, delegada, que várias pessoas da sociedade aí falaram, de um determinado corretor, que nós não podemos dizer o nome, inclusive questão legal,
Estava vendendo imóveis que não existiam. Danilo. Tivemos problema de vender um imóvel, vender um terreno na Lua. Imóvel fake. Imóvel fake. Não, mas mostrava o imóvel. Porque a terreno é mais fácil. É que, na verdade, terreno, né? A gente costuma dizer, entre os corretores, que não é o imóvel que não existia, é o imóvel que não está à venda. Exatamente. E que o proprietário não colocou não sabe. À venda. O proprietário não sabe que o seu imóvel está sendo vendido. Não está à venda e também não contratou o corretor. Exatamente. E aí o imóvel vai à venda. Normalmente, destes casos, os que eu tenho conhecimento, os imóveis foram à venda por valores irrisórios, valores muito abaixo do valor de mercado. E quem compra naquela ideia, estou fazendo um bom negócio. Eu, inclusive, já disse. Gente, não existe isso. O meu conhecimento que eu tenho, óbvio, não posso abdicar aqui, eu estou aqui como cidadão, mas todo o estelionato ele tem que ter um ardil, e o ardil ele tem que ser suficientemente convincente. E o preço muito abaixo pode ser considerado não um ardil suficiente, porque é óbvio que tem algo errado. Sim. Tá? Porque se um imóvel que tem liquidez, que tem preço bem acima, está sendo vendido abaixo, a gente sabe, às vezes tem pessoas que têm problemas financeiros, e aí, mas tu fala com o proprietário, é diferente, não com o corretor. Ele te vende um imóvel mais barato porque ele precisa do dinheiro, ou vai viajar, ou vai fazer um negócio, ou tem uma doença, enfim, aquelas tragédias, ou não, na vida das pessoas, que elas têm que se desfazer de um bem. Aí tudo dá para concordar. Agora, um corretor oferecer um bem bem abaixo, Danilo, é acreditar em Papai Noel. Exatamente, porque o que me causa espanto até das pessoas fazerem um contrato, aceitar comprar o bem, né, bem abaixo do valor, a gente não sabe o que foi dito, mas constar num contrato de promessa de compra e venda o nome do corretor como promitente vendedor. É um absurdo. Ele poderia o ser nome do corretor ele está lá numa cláusula lá abaixo garantindo seus honorários. Ou se ele tem uma procuração, estaria como representante. Bom, mas aí vai ter que citar a procuração, né? Não, e também não pode ser o promitente, ele tem que ser o representante do promitente. Exatamente, ele tem que ser o representante do promitente. Então, assim, já é tudo errado, mas aí um pouco a ignorância, né? As pessoas, exatamente, as pessoas não têm conhecimento. E como eu estou tratando com um corretor, eu acredito que está tudo certo, né? E é para estar. Só que no mercado existem os bons e os maus. Isso em todas as categorias. Como em toda profissão, né? Yeah. E então aí assina o contrato como promitente vendedor. E assina e reconhece. Sim. Então, o que dá uma legitimidade ao contrato. E também uma aparência de seriedade para o cliente, né? Que Exato. sabe o comprador, o promitente comprador. Mas existem coisas, Danilo, que a qualquer um soa como um problema, vamos dizer assim, para não ser muito pesado nas palavras, né? Se a Caixa Federal exige 20% de entrada, por que o vendedor vai aceitar 5%, 10% de entrada num bem financiado? Pois é. Aí não tem lógica. Quem vai pagar essa diferença? A Caixa não vai pagar. O corretor não vai pagar. Então, é 20% de entrada que a Caixa exige, é 20% de entrada que eu tenho que ter de dinheiro para poder comprar o bem. O resto eu vou financiar, tranquilo, vai lá e faz o teu financiamento. Agora, tu comprar uma casa de R$170 mil, com 10 mil de entrada, para financiar ao final da obra, porque para financiar a obra tem que estar pronta, com a BITS e tudo registrado. Comprar, assim, de um terreno onde eu te prometo que eu vou construir 3 casas, mas ele não está nem desmembrado, nem nada. Não há um condomínio constituído? Não há condomínio constituído. Então, essas coisas elas são muito evidentes para que haja uma desconfiança. Depois de feito o negócio, aí
Aí eu fico sabendo, né? Porque aí chegam lá desesperados que perderam a economia. Eu ganho só um salário mínimo, 2 salários mínimos, e consegui juntar 10 mil reais e perdi. Perdeu. É a única coisa que eu posso te dizer. Perdeu, não tem o que fazer. Nós vamos seguir os meios legais. Tudo é demorado, tudo é burocrático. Né? O dinheiro poderá voltar? Poderá, mas não é para amanhã. Então, a gente enfrenta muitos problemas. Né? A sugestão, então, para quem vai adquirir um imóvel, é que, pelo menos, se informe com quem está fazendo o negócio. Exatamente. O que acontece? Nós temos em Camaquã aproximadamente 200 corretores de imóveis ativos, mas nem todos atuantes. Né? Tem muita gente que é corretor, paga sua anuidade, mas não atua no mercado. Eu acho que atuantes em Camaquã nós temos em torno de uns 150 corretores. É bastante corretor para o nosso mercado. Tem imóvel, né? para todo mundo? Tem imóvel para todo mundo. Mas o que a gente sempre sugere? Procura um corretor estabelecido. Né? Uma imobiliária, normalmente, dentro de uma imobiliária, tem mais corretores. Conhece, tem um amigo corretor, procura alguém da tua confiança, alguém que tu conheça, que tenha um histórico, não um paraquedista. Curioso. Né? Um curioso. Aí, é o básico, é procurar corretores que estejam estabelecidos, que tenham crescido, né? Que se ouça falar bem das pessoas, dos negócios realizados. Já tivemos problema em Camaquã, fora corretor, mas que está na questão imobiliária e também pode atingir os corretores. Uma construtora X que determinou uma construção de um determinado prédio, e esse prédio nunca foi construído. Né? E vendeu na planta, como você disse, vários imóveis. Exatamente. Pegando, claro, que uma entrada, valores posteriores, sem financiamento ainda. Aquele dinheiro, como tu falaste, aquela reserva que a pessoa tem, às vezes bem maior que tu falou aí, o valor. Sim. E faz o adiantamento e fez o contrato daquela expectativa. Bom, construído o prédio, vamos para a Caixa. Aí, quando tu compra de uma construtora nestes moldes, o que tu precisa ver? Esta construtora é uma construtora sólida? Porque para construir um prédio não é qualquer dinheiro que constrói. É muito dinheiro. Então, tu precisa saber. Muitas construtoras fazem o financiamento da obra no banco, né? Porque não tem esse capital para manter, ou não quer disponibilizar o capital para construir o imóvel. Então, assim, analisa, consulta. Hoje a internet conta tudo, né? É bom a gente chegar... Vamos parar para a foto. É bom a gente consultar na internet e nas imobiliárias também. Os Crescis estão disponibilizados nas fachadas, né? Então, consultar para saber o que tu está fazendo, porque é um investimento e muitas vezes é um investimento da tua vida. E essa entrada, às vezes, não consegue juntar mais. Exatamente. Às vezes vendi, recebi uma herança, e aí? Não vai ter novamente, né? Não. Como está o mercado imobiliário em Camaquã? Para sorte dos corretores e da comunidade também, está muito bom. Está aquecido, estão sendo muitos negócios. Nós temos loteamentos grandes que estão sendo feitos e o mercado está aquecido, está vendendo bastante. O programa Minha Casa Minha Vida incentivou muito esse crescimento. Melhorou bastante, porque melhoraram os valores. Antes do Minha Casa Minha Vida, que era a Casa Verde e Amarela, era até 170 mil reais. Hoje é até 350 mil reais. Então, havia um projeto de atingir outras faixas, por exemplo, a classe média. Exatamente. Porque
O imóvel até 190 mil reais é um imóvel limitado, né? Até porque a Caixa exige uma metragem máxima no imóvel. E, a partir daí, ele entra em outras faixas, o que facilita a negociação, o que facilita a venda, porque essas faixas também têm uma taxa de juros bem atraente. Fora estes financiamentos que basicamente se fala Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, né? Mas tem outras modalidades de financiamento que aí atinge todos os bancos. Sim. Né? Vale É uma outra operação. taxa de juros, mas que tem as suas vantagens também. Como, por exemplo, para funcionário público estadual e municipal também tem algumas secretarias com convênio, o Banrisul tem algumas condições especiais. A gente sabe que Bradesco, Itaú, Santander têm condições especiais para aqueles que já são clientes do banco. São correntistas. As cooperativas também estão fazendo financiamento habitacional, né? Então, tem falta de financiamento. Cooperativas, como no caso Sicredi, Cicobi, Unicred, eles fazem, tem Cressol hoje também está só. Cressol eu não sei se faz financiamento. Bom, a Cressol era muito na área da agricultura. Da agricultura. Do setor primário. Então, nós temos financiamentos, né? Mas não é porque tem financiamento que vai dar o direito da pessoa de fazer falcatruas com imóveis de valores mais altos também, né? Sempre frisando, gente, é 20% de entrada. Qualquer banco exige isso. E os imóveis? É daí para mais, porque tu vai levar em conta a idade da pessoa e a renda. Então, 20% é o básico. E os preços estão adequados? Hoje estão. Eu vou te dizer que nós já tivemos momentos, Alvorino, de preços exorbitantes. Nós tivemos momentos que não vendia porque os preços estavam altos. E isso fez as pessoas caírem numa realidade, né? Ouvir uma avaliação e seguir uma avaliação, porque o corretor ele tem condições de te passar o valor do teu imóvel corretamente, o valor de mercado do teu imóvel. O que não vende? Valor emocional, não vende aquela recordação da casa dos meus pais. Isso não vende. Não adianta eu querer colocar minha recordação em cima do preço do imóvel, né? Eu devo no banco X valor. A tua conta no banco é a tua conta no banco. É o problema teu. É o problema que tu vai ter que resolver. Não adianta transferir dívida para o preço do imóvel. Mas aí tem uma diferença quando o Alvorino perguntou de preço. Um detalhe importante, Cristina. Questão de imóvel usado e imóvel zero, novo. Sim. Primeira habitação. Primeira habitação é diferente. O que acontece? O Minha Casa Minha Vida, né, ele tem a faixa para imóvel novo e para imóvel usado. Tu pode fazer as duas coisas no Minha Casa Minha Vida. Sendo o primeiro imóvel, tu tem algumas condições especiais. Inclusive, no registro de imóveis, tu tem um desconto se for o teu único imóvel, né? Porque às vezes tem gente que tem uma chácara e vai comprar um imóvel na cidade. Não, tu já tem uma matrícula no teu nome, aí tu não tem o desconto do primeiro imóvel. Mas se é o teu primeiro e único imóvel, tu ainda tem um desconto no registro de imóveis, além das condições especiais do financiamento, que tem subsídio. Melhorou também, Cristina, que é uma coisa muito importante, não sei como é que é a Caixa. Eu sei que tem um programa é muito bem feito, mas a execução, às vezes, dependendo de cidade e município, pode ser diferente. A qualidade daquilo que se vende, que se propõe vender pelo preço que se paga. Exatamente. A qualidade é algo muito importante que a gente precisa olhar. Eu, particularmente, assim, eu vejo em Camaquã, talvez por ser um município menor, enfim, nós não temos muitos problemas com qualidade.
né? Os imóveis que são vendidos, Minha Casa Minha Vida, eles não têm esse... é padrão muito baixo, sabe? O material usado. Não, a gente tem assim... A Caixa tem engenheiros que ficam... Tem engenheiros que... Os outros bancos também fazem, o engenheiro vai avaliar. Todos os bancos têm que passar por uma vistoria do engenheiro, tanto imóvel novo quanto usado. E eu acredito também que aqui a questão da procura e da oferta, né? Nós temos em Camaquã bastante oferta de imóveis novos dentro do Minha Casa Minha Vida para financiamento. Então, isso também faz tu ter um imóvel num padrão melhorzinho, né? Não num padrão tão baixo de material utilizado. Qual é a expectativa, Cristina, do imóvel? 50 anos? 100 anos? 50 anos. 50 anos. Depois vai aparecer os seus problemas, né? Os seus vícios, enfim. Mas tu compra um imóvel e a ideia não é ficar trocando toda hora. Como eu digo, carro é mais fácil de comprar, né? Tu vai trocando. Agora, imóvel, tu compra e muitas vezes tu compra e vive a vida inteira naquele imóvel. Quando o cidadão compra, os grandes problemas que aconteceram nesses condomínios verticais. Quando tu compra uma casa com um terreno individual, qualquer problema que dá na casa, tu tens o terreno para fazer aumentos, para fazer modificações. Sim. O problema são as casas geminadas e os condomínios verticais, que a gente já viu em grandes centros aí, ruindo. Muitos problemas. Com problemas de esgoto, rachaduras. Daqui a pouco tem que ser interditada aquela população ali, que é grande, tem que ser removida para outro local. Isso que preocupa, né? Porque aí há erro dos engenheiros. A gente sabe, o programa é bom, os bancos também, porque é uma alienação fiduciária, é interesse do banco em proteger a garantia do seu financiamento. Mas, Danilo, essa questão acontece mais naqueles financiamentos em que é feito um contrato entre governo e construtora, que são para as pessoas de baixíssima renda. São aqueles grandes condomínios. São aqueles grandes condomínios. Aí existem conversas entre construtora, governo, e acabam fazendo... E às vezes não é o governo, às vezes dentro do governo, pessoas, exatamente. A gente não pode generalizar, né? Que cometem atos ilícitos, né? Corrupção, às vezes. Que Exatamente. Fecham os olhos por algum benefício e não estão usando o material adequado. O aterramento também tem locais que não dá para construir imóveis e constrói. Não constrói. Isso é outra coisa. A questão das construções ilegais em locais impróprios, áreas de preservação. Permanente. Camaquã, por exemplo, atravessamos a BR sem nenhuma organização no nosso plano diretor. Sim, agora estamos tentando organizar, né, de acordo com o novo plano diretor que nós temos em vigor agora, mas o que estava construído está construído, não dá para colocar abaixo. Né? Então, quando a gente vai fazer uma obra... porque não funciona o poder de polícia do município. A gente sabe dos problemas sociais. Sim. Quando vai fazer uma obra, o que precisa, basicamente? Um projeto aprovado pela prefeitura. Como eu vou executar uma obra se o meu projeto não foi aprovado pela prefeitura? Não tem como, né? Não tem? E o que acontece hoje? Hoje falta fiscalização do poder público. É o poder de polícia. Mas eles podem embargar uma obra enquanto ela ainda está no início. Não, depois de pronto está pronto. Até pode, mas as consequências, a gente sabe, são muito grandes. Então, tem isso. E regularização, né? Camaquã tem, por característica, imóveis sem regularização, que a regularização fica para a hora da venda. O aquecimento no mercado se deu basicamente em função da entrada com mais força do programa Minha Casa Minha Vida? Sim. Sim, aqueceu bastante. Aqueceu bastante o mercado. E eu ainda lá no Cresci, eu estive no Cresci essa semana,
E nós estávamos falando, porque eu faço parte, né, como eu falei, da comissão de ética, e nós somos 7 pessoas, cada uma de uma região, né, de lugares distantes. E nós estávamos conversando sobre como está na tua cidade, como é que está na tua a questão do mercado. E tem pessoas que são da Serra e que disseram que, em função do aumento de empregos, aumentou os financiamentos, teve aumento dos financiamentos, a procura por imóvel. Porque para fazer o financiamento, para comprar um imóvel nessa faixa, né, precisa ter renda comprovada. Sim, aí tem que ter formalidade. Aí tem que ter a formalidade, tu precisa ter carteira assinada. Apesar que tem gente que compra imóvel com MEI. Mas é que o MEI é o quê? Um salário mínimo. Tu vai comprova pro básico, salário mínimo. Né? Só uma perguntinha, Avelino, não sei se nós temos tempo ainda. 2 perguntas que eu sei que a Cristina não tem pressa. Eu falo demais. Não, mas eu pergunto também bastante. Não, estamos chegando ao final. Tá, eu só vou fazer 2 perguntinhas rápidas. Uma é que acontece muito no mercado imobiliário, as pessoas querem vender o imóvel que compraram financiada. A Caixa, não, em regra, não aceita transferência de financiamento, às vezes até porque o cidadão nem tem condições, cadastro, para que faça a transferência para o nome dele. Está circulando muito negócio com contrato, entre aspas, de gaveta. Sim. Como está se comportando isso no mercado imobiliário? Acontece muito. Acontece. Desde sempre acontece. Desde sempre acontece o contrato de gaveta. Flexibilizar, né? Isso aí? Não. Porque tu pode, Danilo, fazer um novo financiamento. Se a tua casa é financiada e eu quero comprar a tua casa, eu compro e financio no meu nome. E o financiamento outro, como é que fica? Quita com o valor que receber. Um financiamento quita o outro. Perfeito. Aí o que acontece? As pessoas que compram não têm. Não, sabe o que acontece? Normalmente quem compra assim é porque não tem o cadastro para aprovar. Não tem a renda, não tem a entrada. Só que olha o risco que o vendedor está correndo em vender uma casa assim. Ele vendeu a sua casa para o João e o João vai pagar o financiamento do Pedro. Tá? Só que o João não tem cadastro, tem problemas. Sim, e aí chegou um belo dia, o João parou de pagar o financiamento. Vai para o SPC primeiro. O Pedro vai para o SPC. O Pedro fica com o nome sujo até que se resolva. Até que a Caixa tome o imóvel de volta, mande para leilão. Tu vê que fazem 3 anos que a Caixa não estava retomando. Tem tido muitos leilões aqui? Não, porque a Caixa não estava retomando, né? Durante o período de pandemia não houve retomada. 2022, pouquíssimas retomadas, agora que está voltando. Então, acontece isso, tu corre riscos. E o risco do comprador de comprar uma casa nessa modalidade também é grande. Por quê? Porque o vendedor pode ter problemas e ter uma hipoteca sobre esse imóvel. O dia da quitação desse imóvel, o hipotecante lá vai ficar com ele. Então, corre-se riscos. Eu não aconselho este tipo de negócio. Se faz, faz. Mas não é aconselhável. E eu sempre explico todos os prós e contras, que são uma lista, né, para ambas as partes. Se quer fazer, corre o risco. E acho que todos os corretores fazem isso quando esse tipo de negociação. Perfeito. Conversamos no nosso programa com a Maria Cristina Corleta Buchaim, delegada do Cresci, na região da Costa Doce. Maria Cristina, muito obrigado por todos esses esclarecimentos que tenho certeza foram de interesse dos nossos ouvintes. Eu que agradeço. E faltou tempo, Avelino, tinha mais perguntas. Tinha mais perguntas, Danilo. Nós temos uma outra oportunidade. É interessante. Muito obrigado pelo convite, muito obrigada aos ouvintes. E para dizer para vocês, então, Camaquã tem uma delegacia do Cresci, junto à minha imobiliária, na Júlio de Castilhos, 746. Qualquer problema com corretores de imóveis, estamos lá. Muito obrigada. É isso aí.
Então, todos esses esclarecimentos foram importantes para os nossos ouvintes. E eles participam do nosso programa. O Adair